Bom dia, gente. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Depois aí de uma turbulência, né? Passei muito mal esses meses e eu estou me sentindo bem melhor. Então, só temos a agradecer a Deus. E o que temos para hoje? Gente, quem me acompanha lembra que eu disse que sexta-feira eu ia pegar alguns cones que tinha sobras, assim, pequenas sobras, e eu ia estar liquidando com eles na sexta, porque eu precisava sair das encomendas, pegar um dia assim, sem compromisso, para desestressar, para, né, acalmar a mente. Infelizmente, eu passei o mês de janeiro inteirinho em encomendas, em peças complicadas, em peças elaboradas. Então, eu tava precisando desestressar e fazer o que eu quisesse. Então, eu vim trazer para vocês o que foi que eu produzi. Porém, não foi na sexta-feira. Gente, aqui estava chovendo bastante, né? Minha casa alagou de água. Então, entre eu cuidar das coisas, a limpar a casa, e tava faltando muita energia à noite. Então, não deu certo crochetar à noite como eu tava imaginando. Na sexta. No sábado, eu recebi visita. Então, eu crochetei as sobras o meu fim de semana. Foi assim que eu passei meu fim de semana, gente, dando um final com as sobras. Vou aqui mostrar a vocês. Eu mostrei a vocês que eu tinha 15 sobras, né? Deixa eu contar aqui quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, agora eu vou falar a vocês. Tem fé que tinha esse ali. Na verdade, aqui tem 16, porque na minhas sobras não tinha esse branco. Depois foi que eu peguei ele e incluí aqui. Mas acabei nem usando da forma que eu queria. Para fazer o que eu queria, né? Então, 15 é com esse verde, esse branco eu botei depois. Então, o que foi que eu fiz, gente? São sobras que eu não queria utilizar sem sentido. Como assim? Eu não ia fazer um tapete utilizando combinações que eu não me agrado. Então, muitas coisas aqui eu não finalizei, né? Vamos lá, começar aqui. Eu tinha sobras de peludinho. Eu tenho outro peludinho dessa cor que eu quero fazer um jogo de banheiro pra mim. Tô em dúvida se eu faço pra mim ou se eu vendo. Como sempre. Mas diz eu que todo mês eu vou tentar fazer uma peça pra mim. Só que agora em janeiro eu nem fiz, né? E, na verdade, meio que fiz. Vou mostrar a você o que é que eu vou finalizar. Vamos fazer assim a primeira peça, né? Então, fiz a base dizendo eu que vai ser feita uma coisa pra mim. Vamos lá. Fiz, ó, duas bases de peludinho vermelho. Esse peludinho vermelho tá horrível, gente. Nada de pelo, viu? Esse aqui tá lindo, ó. Agora esse não tá, não. Então, fiz duas e comecei uma outra, gente. Se não caiu por aí, já tem a outra do pé do vaso começada. Não terminou, deve ter caído na hora que eu peguei pra vir pra aqui. Então, ó, tinha essas 3 sobras de peludinho. Eu já fiz essas basezinhas aqui, né? Deixar esse suplazinho pra depois. Peguei, como eu disse a vocês, eu fui lá na minha caixa de bases e dei a opção de pegar as bases pra melhorar. Deixa eu empurrar aqui. Pegar as bases para melhorar, não, para facilitar, né, os trabalhos. Então, ó, peguei essa base que já estava aqui, né, e utilizei o rosa, combinando com o rosa. Porém, eu não tinha rosa suficiente para terminar aqui e fazer os picô. Não dava para fazer os picô. Então, que picô, gente, o bico. Tô doida. É porque eu tô pensando em outra coisa ali que tá faltando terminar. O bico, né? Então, eu deixei aqui, ó, a ponta de bico, já que eu vou utilizar rosa em outras peças e a gente finaliza lá, quem sabe, no fim de janeiro, né? Porque a gente tá sempre abrindo cones. Então, eu não vi necessidade de eu finalizar esse tapete usando uma tonalidade que eu não ia gostar, só para finalizar as sobras. Então, a intenção era acabar com as sobras e deixar uma peça bonita. Então, deixamos aqui a ponta de bico, esperando eu abrir um rosa médio e sobrar alguma coisa e eu vim aqui fazer o bico. Tá entendendo? Então, a importância disso aqui não é
ver a peça pronta e sim adiantar para quando eu tiver nova sobra vir aqui e finalizar. Então, esse tapete ficou a ponto de bico, né? Faltando só a parte do bico. Fiz outro tapete aqui, ó. Peguei também a base, tava com essas sobras e eu não sabia como começar. Confesso que eu não gostei muito, não, por ter botado essa base totalmente diferente aqui. Mas, quem sabe depois eu apronto como vai ser vendido avulso. Não tem importância, né? Mas eu acho que se eu tivesse começado o outro, tinha ficado melhor. Também está faltando o bico. Tá aqui a ponto de bico. Ó. Vamos ver, finalizar. Talvez eu pegue e finalize com a cor combinando aqui. Vamos ver o que é que eu vou bolar aqui ainda, né? Então, ó, 2 tapetes aqui, ficando a ponto de bico. Finalizei de todas as minhas peças, o único que eu finalizei foi esse aqui, que também peguei a base pronta. Lembrando que eu peguei as bases prontas, né? Então, essa base tava aqui no cinza. E eu só fiz essas 3 carreiras aqui e terminei no cinza, que eu tinha umas sobras também. Tá vendo como ficou lindo esse trabalho? Tá vendo como, assim, a importância de querer uma combinação, né? Uma combinação perfeita, porque eu não quero fazer aquele trabalho só para utilizar a cor. Aqui eu fiquei com o sentimento que eu fiz só para utilizar a cor, mas eu vou dar um jeito nele. Nem que eu desmanche o bico e faça uma carreirinha de cru para dar um tchan, porque eu não tô gostando muito dele dessa forma, não. Eu quero ele perfeito como esse ficou. Utilizei as sobrinhas, fiz só esse detalhezinho aqui e finalizei ele, ó, com o bico. Ficou muito lindo. Esses tapetes, gente, eu vendo a R$ 35. Não são tapetinhos que vai ser vendido a 20 a princípio. Porque meus tapetes são todos de 35. Porém, depois, como eu já disse sempre, eu posso estar fazendo uma promoção aí e deixar ele 20, 25, né? O futuro a Deus pertence. Algumas sobras, gente, eu já utilizei nesse meu tapete. Esse tapete é meu. Eu uso muitos tapetes, gente, e não é porque eu quero fazer um tapete, então eu queria me basear de como ele ia ficar, quantas carreiras eu preciso para fazer um tapete bonito. Então, eu resolvi fazer de sobras desse jeito, para que eu me oriente no que eu quero fazer. Então, eu já decidi que ele vai ficar essa mesma largura e eu vou pegar um cone e vou estar fazendo o bico, né, todo de uma cor só. Eu quero um bico bem largo, bem bonito. Então, já encerrei esse trabalho por aqui. Eu fiz ainda 4 carreiras nele. E ele é um tapete bem grande que vai ficar aqui aguardando eu pegar um cone e finalizar ele. Não vai demorar muito não, gente. Então, como eu gosto de ter, né, para estar utilizando todas as sobras, como eu já mostrei a vocês, já comecei um outro aqui com as sobrinhas minúsculas que ficam nos cones, né? Não gosto de fazer bolinha, não gosto de estar guardando sobrinhas. Então, eu comecei aqui um outro trabalho. Como vocês viram, eu tenho 12 cones que eu realmente esvaziei, né? E esse daqui eu não esvaziei, esse preto eu não esvaziei e esse verde eu não esvaziei. Por quê? Esse daqui, eu vou mostrar na estante a vocês. Esse daqui eu resolvi que eu vou fazer, eu até comecei, depois eu vou mostrar, acho que ficou lá no sofá, vou estar olhando. Uma cabeça mini, então, porque depois foi um tapete que fez muito sucesso, seria interessante deixar na pronta entrega. Aí, como eu tava crochetando à noite e tava chata, ainda fiz algumas orelhinhas, deixei pra finalizar ele de dia. Então, deixo aqui pra próxima vez que eu for trabalhar de dia. Esse verde, eu decidi não utilizar, né? Foi uma sobra aí da encomenda que eu estava fazendo esses dias. Eu decidi não utilizar pra quê? Pra fazer um suplás melancia. Então, eu decidi que eu não ia gastar ele, não. Aí, vamos voltar para aqui. Esse daqui tinha bastante, aí eu decidi não finalizar, por quê? Porque eu tenho uma encomenda de suplás. Então, eu consegui estar fazendo 2 suplás nesse mês ainda, e é dessa forma. Então, eu digo, não vou utilizar em outras coisas, sendo que eu posso utilizar aqui. Eu sei que eu vou precisar abrir um cone igual, mas
é como eu digo, eu vou eliminando um e abrindo um, e o outro vai ficando no lugar, né? Porque se a gente for abrindo vários da mesma cor, já que é a mesma tonalidade, não faz sentido eu ir abrindo mais um e deixando essa sobra, ou eu utilizar em alguma coisa que não estava combinando, na verdade eu não tinha uma combinação legal para ele, então eu digo, não vou estar usando por usar, né? Então, usei aqui no suplás, foi feito 2 suplá, e são 6 suplá e uma passadeira, então essa sobra não vai dar, né? Mas eu utilizei aqui. Pausei vocês porque estava faltando isso aqui. Aqui a base estava lá no sofá, gente, que eu comecei do pé do vaso, né? E o resto eu fiz, ó, florzinhas. Aí aqui já é as orelhinhas da minha mini. E fiz florzinhas rasteiras com as sobras que eu quis fazer só florzinhas, né? Então, foi isso que deu para fazer com aquelas mini sobras. Vocês viram que era poucas sobras. Eu vou ver se eu consigo juntar um pedacinho do vídeo que eu mostrei as sobras no começo desse. Se eu conseguir, vocês viram. Se eu não conseguir, só no outro vídeo, gente. Que vai depender. Eu nem sei se eu tenho mais esse vídeo. Eu vou conferir. Então, assim, o que sobrou foi porque eu vi que eu ia ter utilidades. Eu tinha botado esse branco para fazer umas flores, aí não deu tempo. Aí depois eu retirei ele, mas eu vou deixar ele aí para fazer umas flores do encomenda que eu tenho. Então, essa foi a produção com aquelas sobrinhas, tá vendo que rende? E também uma dica legal para vocês, que vocês não são obrigadas a finalizar, gente, sem tá gostando, sem a tonalidade mais correta para você. Não é obrigado a fazer uma coisa sem combinação. Tá certo que com sobrinhas a gente acaba fazendo umas combinações legais, né? Que depois você olha, poxa, eu nunca ia pensar nessa combinação. Mas se você não tem a tonalidade que combine de forma alguma, você pode estar adiantando trabalhos, deixando assim, ó, a ponto de bico, ou só adiantando e liquidando aquelas sobras para não estar lá acumulando. E depois, quando você tiver uma combinação legal, você vem e finaliza. É muito importante. Se eu quiser finalizar aqui com o rosa médio, eu finalizo, porque eu só comecei um biquinho aqui praticamente. Se eu não quiser e achar uma combinação legal, eu faço. Se eu quiser colocar esse areia, eu coloco. Eu tenho até o areia, eu tô pensando se eu vou colocar o areia ou se eu coloco o rosa médio. Aí eu fui fazendo outras coisas e dessa forma ficou. E não tem importância de ter aquela cobrança de já finalizar o trabalho, a não ser que você já queira fazer uma ação de venda. Como eu não tenho pressa no momento, né? Tô tentando fazer uma pronta entrega, eu vou deixar assim para ter uma combinação que eu goste. Então, esses foram os meus trabalhos do fim de semana, gente. Foi pouquinha coisa, mas foi abençoado o meu fim de semana, graças a Deus. Devagarzinho a gente consegue, né? Recebendo visita, aprontando almoço, lavando roupa, faxinando casa. E mais aos pouquinhos a gente dá conta de tudo. É isso. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado aqui esses trabalhos com as sobrinhas. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu joinha e venha fazer parte. Uma vida louca, que é a minha. Tchau, fica com Deus e até o próximo.